Você já se perguntou por que os demônios imploraram a Jesus para possuir uma manada de porcos? E o que levou o mestre a concordar com um pedido tão estranho? Este relato, encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, é muito mais do que um exorcismo. Ele desvenda segredos sobre o poder de Cristo, o destino inevitável do mal e como o coração humano reage ao divino. Ao desembarcar na terra dos Gadarenos, Jesus foi confrontado por dois homens possuídos por uma legião de demônios. Eles viviam isolados nos túmulos e eram tão agressivos que ninguém se atrevia a passar por ali. No momento em que viram Jesus, eles gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo determinado?" A uma certa distância dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os espíritos malignos, então, fizeram uma súplica desesperada: "Se vais nos expulsar, manda-nos para aquela manada de porcos." Jesus, com autoridade, disse apenas uma palavra: "Vão." No mesmo instante, os demônios deixaram os homens e entraram nos porcos. E toda a manada, em um frenesi incontrolável, correu em direção a um penhasco, caiu no mar e se afogou. Os pastores que cuidavam dos animais fugiram apavorados para a cidade, contando tudo o que havia acontecido. No entanto, os habitantes, em vez de celebrarem a libertação daqueles homens, ficaram com medo e pediram que Jesus se retirasse de suas terras. Essa passagem impactante nos traz lições espirituais que não podemos ignorar. A primeira é que o Evangelho é para todos. A criação de porcos era vista como impura pela lei judaica, o que nos mostra que aquela região era habitada majoritariamente por gentios. Jesus, portanto, rompeu barreiras culturais e religiosas, levando liberdade a um lugar onde ninguém esperava. Ele não veio salvar apenas um povo, mas toda a humanidade que clama por salvação. A segunda lição é que os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Enquanto os próprios discípulos ainda questionavam quem ele era, as forças das trevas não tinham dúvidas. Elas o chamaram de Filho de Deus, não por devoção, mas porque não podiam negar seu poder soberano. Isso prova que mesmo no reino espiritual, o senhorio de Cristo é absoluto. Terceira lição: os demônios temem o juízo final. Ao perguntarem se Jesus viera para atormentá-los antes do tempo, eles revelaram ter plena consciência do seu destino eterno. O mal sabe que sua existência tem um prazo de validade e que o dia do julgamento final se aproxima. A presença de Jesus era uma antecipação da vitória definitiva de Deus sobre toda a escuridão. A quarta lição é que o poder de Jesus não tem limites. Nem mesmo uma legião de demônios foi capaz de resistir à sua ordem. A libertação daqueles dois homens prova que não existe situação, por mais terrível que seja, que esteja fora do alcance do poder de Cristo. Ele é Senhor do mundo físico e espiritual, e nenhuma força pode se opor à sua palavra. Mas então, por que os demônios quiseram entrar nos porcos? E por que Jesus permitiu? Embora a Bíblia não dê uma explicação detalhada, podemos explorar algumas possibilidades. A primeira é que os demônios sempre procuram um corpo para habitar. O próprio Jesus mencionou que um espírito impuro, ao ser expulso, vaga por lugares áridos procurando repouso. Eles parecem necessitar de um hospedeiro físico, e os porcos foram seu alvo imediato. Contudo, assim que os possuíram, os animais correram para a destruição, mostrando que a natureza do mal é sempre levar ao caos e ao fim. Outra possibilidade é que, ao entrar nos porcos, os demônios queriam causar prejuízo financeiro e pânico, na esperança de que as pessoas rejeitassem Jesus. E de certa forma conseguiram. Ao verem seu rebanho perdido, os moradores da região se importaram mais com o prejuízo material do que com o milagre da libertação que acabara de ocorrer. Eles preferiram expulsar o Salvador a abrir mão de seus bens. Isso nos leva a uma profunda reflexão. Quantas vezes nós também, por medo de perder o que é terreno, abrimos mão do que é eterno? Muitas pessoas afastam Jesus de suas vidas quando sua presença confronta o apego às coisas deste mundo. Portanto, ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus expôs a verdadeira face do mal, destrutiva e inimiga de toda a criação de Deus. E, ao mesmo tempo, revelou a condição do coração daquelas pessoas, que valorizaram mais seus bens materiais do que a cura e a libertação que testemunharam. A lição final é clara.
Jesus tem autoridade sobre todas as forças das trevas, mas a decisão de recebê-lo em nossas vidas, mesmo que isso nos custe algo que valorizamos, é nossa. Que esta história nos inspire a refletir sobre o que realmente importa. Nada neste mundo tem mais valor do que a presença de Cristo. E sempre que escolhemos o Senhor, o mal perde seu poder sobre nós. Se você gostou de aprender mais sobre essa passagem incrível e quer continuar aprofundando seu conhecimento, inscreva-se no canal Histórias da Bíblia Casa de Deus para ver mais vídeos como este. Não se esqueça de curtir e comentar. Sua participação nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas.